falar, o assunto agora é mensuração de desempenho, também mais até chamada de avaliação de desempenho. Não é algo que é feito há muito tempo, no Brasil principalmente, nas pequenas empresas menos ainda, nas pequenas organizações. E quando eu falo isso, falo das organizações públicas e privadas. Você encontra muita gente ainda gerenciando, administrando por instinto, porque as pessoas, quando não sabem os resultados que elas têm, os resultados que elas querem atingir, elas não trabalham de maneira organizada, vamos dizer assim, nem científica, nem nada, ela trabalha por instinto, né? Ela vai pelo faro, eu acho que eu devo ir por aqui. Então ainda é uma necessidade das organizações prepararem-se para trabalhar com mensuração de desempenho, mensuração de resultados, estabelecimento de metas, onde eu quero chegar. As grandes empresas, logicamente, principalmente as multinacionais, já trabalham com isso há décadas, mas as pequenas ainda não, e isso eu falo do setor público também. Você pega uma pequena prefeitura do interior, não se trabalha, não se mede, não se tem números, né, não se conhece os números, como nós estamos, onde nós queremos chegar. E por isso mesmo, existem várias iniciativas, inclusive mundiais, né, de estabelecer ou de incentivar que essas organizações elas trabalhem com avaliação de desempenho. Então a ONU incentiva, o próprio governo, muitas vezes até com a coerção, o TCU, por exemplo, porque como é que o TCU vai fazer uma fiscalização, né? O Tribunal de Contas da União ou o Tribunal de Contas do Estado, como é que ele vai avaliar se um órgão, se uma instituição está cumprindo a sua missão ou não? Se não tiver números, não tiver indicadores, não tem como saber. Então, muitas vezes existe até essa coerção, você vai ser multado se você não apresentar os seus indicadores. E aí isso tem promovido uma mudança em que as organizações têm incluído vários números de indicadores, mas muitas vezes isso é usado de maneira, vamos dizer assim, para cumprir tabela. Já que estão obrigando a gente a apresentar números, vamos produzir números não sei de onde, né, e aí as organizações acabam perdendo uma excelente oportunidade de realmente aplicar esse conhecimento sobre os indicadores para poder resolver os seus problemas e ter uma melhor gestão. Então, vamos falar sobre avaliação e mensuração de indicadores, que é um tema antigo, né, não é novo, mas que ainda não é aplicado na sua totalidade, né, em todas as organizações, como poderia ser, e aí as empresas acabam não tendo os benefícios dessa avaliação de desempenho. Então, por que a gente faz? Qual é o propósito, né, de se fazer a mensuração, a avaliação de desempenho? Bom, primeiro uma consideração importante. A mensuração de desempenho ela é uma atividade de alto custo, é caro, por isso mesmo algumas organizações não fazem, porque existe um custo envolvido. Um custo que às vezes é só o custo de separar pessoas para fazer esse trabalho. Hoje menos, porque você tem diversos dispositivos tecnológicos que fazem isso de forma automática, então você não precisa ter uma pessoa, né, deslocar um recurso humano só para fazer essa avaliação de desempenho, mas de qualquer forma você vai ter que ter gente, né, para avaliar esses indicadores, para acompanhar os indicadores, né? Então existe um custo sempre envolvido, então ela deve fornecer um valor pelo dinheiro empregado. Essa é uma consideração importante. Se você faz uma mensuração ou uma avaliação de desempenho à toa, só para dizer que fez, você está jogando dinheiro fora, porque você vai estar gastando dinheiro para levantar dados, fazer medidas, entregar relatórios, avaliar dados, e isso não está sendo utilizado como um insumo para a tomada de decisão, para a melhoria dos resultados da organização. Então, é um desastre se você resolver fazer isso só para cumprir tabela, ou só porque o TCU está mandando, o Tribunal de Contas do Estado está mandando. Então, isso é uma bobagem. Agora, para que serve então de verdade a mensuração de desempenho? As medidas de desempenho elas podem ser avaliadas em termos de sua habilidade de facilitar a comunicação. Então, dentro da gestão, muitas vezes você precisa comunicar para as pessoas, falar, olha, a nossa meta é essa, né? O nosso indicador foi esse, ou nós não atingimos a meta, ou nós atingimos a meta. Um outro motivo é a própria motivação, né? Se você consegue apresentar esses dados e mostrar para as pessoas, olha, estamos acima da meta, olha, nós conseguimos atingir, conseguimos chegar nesse patamar que a gente tinha planejado. Então, lógico, é um fator motivacional.
O controle, porque muitas vezes você vai ter que cobrar as pessoas, olha, a nossa meta era essa, né? Nós não atingimos, então nós precisamos avaliar ao longo do tempo o que nós precisamos mudar para poder atingir a meta e até a própria melhoria, né? Que na cultura japonesa, né, do toyotismo, né, o pessoal deu o nome de Kaizen, que é a melhoria contínua, que é como é que eu posso melhorar se eu não sei como estou e qual é o patamar que eu posso chegar. Então, se eu desconheço isso, eu não vou ter nem condições ou nem planos para poder fazer melhoria. Então, medir o desempenho, avaliar o desempenho constantemente das organizações permite uma comunicação melhor desse desempenho, dentro, interna e às vezes externamente, né? Por exemplo, as empresas, o governo principalmente, precisa prestar conta o tempo todo. Accountability, eu preciso mostrar meus dados, os meus resultados. E como é que eu vou fazer isso? Através dos indicadores. O número de pessoas que eu atendo, a quantidade de dinheiro por pessoa atendida, a quantidade de dinheiro por atendimento. Isso tudo são indicadores que eu preciso o tempo todo observar, medir, para controlar e expor para a comunidade, para a população. Quanto custa o meu serviço? Né? Quanto custa o meu trabalho? Qual a qualidade do meu trabalho? As pessoas estão satisfeitas, então, porque não é só dinheiro, né? O que acontece muitas vezes, eu acabei dando um exemplo financeiro, que é o que mais motiva, né, as organizações a trabalharem com indicadores, são indicadores financeiros. Mas isso não deve ser assim, né? Ela deve ter indicadores de todas as áreas, de qualidade, de operação. A gente vai ver daqui a pouco quais são esses indicadores. Bom, e aí, no caso nosso, avaliação de desempenho, a gente, na maioria das vezes, vai ter esse desempenho apresentado em gráficos, no website da empresa, na intranet da organização, em relatórios públicos, relatórios que têm que ser disponibilizados. E aí você tem várias formas, né, de mostrar esse resultado do desempenho de serviço. Então, normalmente, em tabelas, em gráficos, você vai mostrar. E isso, algumas organizações trabalham até com um conceito de gestão aberta. Gestão aberta, ou seja, todos esses indicadores são públicos tanto internamente quanto externamente. Então todo mundo pode entrar no site da empresa, por exemplo, e ver quais são os indicadores dela, como é que está o desempenho, quantas pessoas, quantos serviços foram prestados, quanto custa cada serviço, qual a satisfação das pessoas com esse serviço, qual é o padrão do mercado e onde que eu estou em relação a esse padrão do mercado. Então tem várias formas de a gente avaliar o desempenho. E grande parte dessa avaliação vai ser exibida, né, em tabelas, em gráficos, mostrando onde estou, aonde eu quero chegar, se eu já cheguei, não cheguei, quanto custa, né, para chegar lá, quanto custa meu serviço, tudo isso é exibido graficamente, que é mais fácil das pessoas entenderem. E existe uma medida de desempenho bastante tradicional, que não é a melhor forma de se medir desempenho, né? Mas que é a primeira que as organizações começaram a utilizar, que é, olhando esse triângulo aí, você vê esse triângulo, só para lembrar vocês, que isso aí é a estrutura organizacional, o nível de hierarquia dentro da empresa, onde a gente tem na ponta do triângulo lá em cima a alta direção da empresa. Então a alta direção são executivos sêniores, com diretoria, presidência ou conselho, né, tem vários nomes dessa alta administração. Na faixa do meio do triângulo você tem a gerência, que é a média, o nível tático, né? E na parte de baixo você tem o nível operacional, ou seja, a grande maioria das pessoas que estão na organização está lá trabalhando na faixa de baixo, no operacional, no realizar coisas, estão sendo geridos por gerentes no nível médio, que acompanham de perto o nível operacional e que no final das contas entregam o resultado para a alta administração da empresa, que está interessada no resultado global, né, para onde a gente está indo e se a gente está atingindo ou não os objetivos. Então, o que a gente tem aí são os níveis hierárquicos, e o que acontece é que no modelo tradicional, que as empresas começam a implantar seus indicadores, o que acontece é que normalmente o pessoal da alta administração está preocupado com o desempenho financeiro. Ele quer saber como é que está o resultado financeiro da empresa,
como é que foi o faturamento, como é que foi a despesa, qual foi o lucro, como é que está a perspectiva, por exemplo, de valorização das ações da organização. Por isso, aquela faixinha do F, ou seja, eu vou avaliar, a alta administração quer saber apenas do financeiro, não está interessado em saber o que está acontecendo lá no operacional. Lá quem tem que medir, avaliar e acompanhar são as pessoas que trabalham no operacional. Se a gente pensar numa prefeitura, por exemplo, quem está no operacional, quem está lá no escriturário, o atendente de balcão, a pessoa que faz os cálculos, né, e entrega documentos para a população, né, isso aí é o que acontece lá na linha de frente, pensando de maneira mais ampla, né, o pessoal que faz obras, né, que realiza a obra, o tratorista, o motorista, são as pessoas do operacional da prefeitura, para fazer a prefeitura funcionar. Então, normalmente isso não interessa para o nível executivo mais alto, porque ele quer medir o desempenho financeiro, né? Como é que está o orçamento, quanto é que nós temos para gastar, quanto nós arrecadamos de impostos, qual é o custo, né, anual ou mensal, né, da folha de pagamento da prefeitura e tal. Isso tudo são de indicadores financeiros importantes. Lógico, o prefeito tem que ter tudo isso na mão dele. E no nível médio, que você teria ali os secretários, gerentes, né, as pessoas que trabalham no nível médio, elas trabalham com indicadores de desempenho que são externos e os de desenvolvimento, né? O E de externo, o D de desenvolvimento. O externo é aquele, comparado aos outros, como nós estamos. Comparado, não é só aos outros, por exemplo, outras prefeituras do mesmo tamanho. Vamos pegar no serviço público, né? Qual é o orçamento? Vamos pegar Varginha. Nós temos uma cidade com 130 mil habitantes. Não vou comparar nunca Varginha com São Paulo. Vou comparar Varginha com Pouso Alegre, com Poços de Caldas, com Lavras, com cidades da mesma porte, mesma região. Então, os indicadores externos podem me ajudar a entender se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal, que eu posso ter um resultado vultuoso, mas outras cidades parecidas têm resultados melhores do que o meu. Ou seja, o custo da minha prefeitura é maior do que o custo de todas as prefeituras semelhantes à minha. Então, a minha organização não está indo bem, eu preciso descobrir o que eu estou errando ou o que eles acertaram, para poder ter indicadores que me façam ser melhor do que eles de preferência, mas se eu não conseguir ser melhor, pelo menos que eu seja semelhante, né? Isso é importante. Os indicadores de desenvolvimento, o quanto a gente está pronto para melhorar, para crescer, né? Ou se a gente está tendo aqui treinamento, as pessoas estão tendo uma capacitação para melhoria, para adaptação a novos resultados. Então, tem quantas horas de capacitação tem por mês, né, para os servidores e tal. Tudo isso são coisas importantes indicadores importantes para o nível de gerência, nível médio. Né? Então, isso aqui mostra muito o jeito tradicional de medir. Executivo superior na empresa interessado nos indicadores financeiros, os gerentes do nível médio interessados em indicadores externos, indicadores de desenvolvimento, e o pessoal do nível operacional preocupado com os indicadores operacionais, ou seja, eficiência, nós estamos conseguindo atender quantas pessoas, estamos entregando quanto de resultado, isso é o que eu faço no dia a dia, eu tenho que ter indicadores sobre o que eu faço. Entretanto, há uma mudança de paradigma, porque se precisa, né, se notou-se ao longo do tempo, e alguns autores indicaram isso, que nós precisamos balancear para ficar de forma mais equilibrada essas medidas, essa mensuração. Então, um conjunto balanceado de medidas inclui medidas operacionais, financeiras, externas e de desenvolvimento, que são aquelas 4 que a gente viu no gráfico. Ter um conjunto balanceado de medidas é o primeiro passo para entender os relacionamentos entre elas e a estratégia corporativa. Estratégia, onde eu quero chegar, o planejamento de longo prazo, que todas essas medidas elas têm que indicar ou direcionar para aquele planejamento estratégico de longo prazo. Né? Eu não posso ter medidas que sejam descoladas, né, de onde eu quero chegar. Se eu quero chegar a algum lugar, eu tenho que medir o que me leva até aquele lugar. Né? Então, por exemplo, eu tenho um objetivo de chegar vamos pegar um exemplo metafórico aqui. Eu tenho o objetivo de chegar em São Paulo até as 3 horas da tarde de hoje. Né? Então, eu tenho que manter uma velocidade suficiente, né, se eu tiver de carro, sei lá, para que eu consiga atingir minha meta dentro, né, essa é uma meta, é um indicador que eu tenho um horário que é uma meta, eu tenho um parâmetro que eu tenho que medir, que é a velocidade, né, para poder chegar naquele horário. Então, isso se eu estiver medindo a coisa errada, então, por exemplo, ao invés de medir a velocidade, se eu medir a temperatura do motor,
Isso me ajuda como a saber se eu vou chegar em São Paulo até as 3 horas da tarde. Ah, o motor está quente, então legal, então eu vou chegar lá às 3 horas da tarde. Não, não necessariamente. O motor pode estar quente por vários outros motivos e que podem não te fazer chegar lá, inclusive porque se ele esquentar demais, o motor para. Então, você tem que saber o que medir, né? Porque se você medir um indicador que não tem a ver com a sua estratégia, com o seu objetivo final, você não vai saber se você está atingindo ou não. Tá? Esse é um exemplo metafórico, mas é por aí. Algumas empresas medem o que não precisa medir, e aí elas não sabem se elas estão indo na direção certa ou não. Dois autores, né, bastante conhecidos por causa desse trabalho deles, né, que é o BSC, Balanced Scorecard, né, que eles deram essa sigla para ficar mais fácil, são o Norton e o Kaplan. E eles, desde os anos 90, eles propuseram esse modelo de avaliação de desempenho baseado em indicadores, é fortemente baseado em indicadores, mas tem essas dimensões dos indicadores que são necessárias todas elas. E você tem que ter algo balanceado, equilibrado. Então, você tem no centro aí dos seus indicadores a visão e a estratégia da organização, né? A visão é onde eu quero chegar, a estratégia é como é que eu quero chegar lá, e você tem os indicadores em cima, os financeiros, né? Como devemos ser vistos por nossos acionistas, né? Os acionistas, no caso de uma empresa privada, é importante, ou a mesma estatal. A Petrobras, por exemplo, é uma empresa que tem o Estado como um dos acionistas, então ela tem que prestar conta tanto para quem comprou as suas ações na Bolsa, como para o Estado. No nível operacional, como gerenciamos nossos processos operacionais, ou seja, como é que eu estou fazendo as coisas no dia a dia, né? Eu estou atingindo a meta, eu tinha uma meta de produzir não sei quantos barris de petróleo por dia, eu estou conseguindo atingir isso aí é um nível operacional. Cada uma das plataformas, o quanto ela produz, qual é a meta, qual a capacidade, qual o limite. Na parte de baixo, os indicadores de desenvolvimento, né? Como manteremos a nossa habilidade de mudar e melhorar. Isso aí envolve toda essa parte de contratar pessoas melhores, exigir mais formação das pessoas, dar capacitação, dar treinamento, permitir que as pessoas façam licença para fazer capacitação, oferecer bolsa de estudos para os trabalhadores, as pessoas, né, os colaboradores que estão na organização. E do lado esquerdo, os indicadores externos, né? Como devemos ser vistos por nossos clientes. Então, isso tanto aí dentro, aí tem tudo isso, né, que é o externo, como é que o ambiente nos avalia, como é que, por exemplo, o cidadão avalia o serviço que eu presto. Nós temos várias formas de fazer isso, mas a maioria delas é através de perguntar mesmo, né? Ou perguntar por um questionário, por um formulário, ou então, hoje em dia, muitas farmácias que você vai ser atendido, tem lá um painelzinho com um botão com a carinha triste, mais ou menos, uma boa para você dar um feedback imediato se foi bem atendido, está satisfeito ou não. Isso são avaliadores externos, ou seja, eu preciso de dados, de buscar dados externos para trazer para dentro da organização para saber se eu estou indo bem. Existe ainda lá, mais no final dessa aula de hoje, vamos falar sobre a questão do benchmark, que é eu me comparar com outras organizações, que é o exemplo que eu dei anterior, que é um indicador externo, né? Eu avaliar no mercado como é que as outras organizações estão indo e outros departamentos de outras organizações estão indo para eu saber se eu estou tendo um bom desempenho ou não. Se eu não fizer essa comparação, dificilmente vou saber se eu estou indo bem ou não. E aí a gente busca, então, uma estrutura de mensuração que seja mais balanceada, né? Diferentemente do que a gente tem do lado esquerdo, que é o modo tradicional, do lado direito a gente tem um modo que apresenta como seria o ideal dessa avaliação. Você ter todos os níveis, tanto o nível estratégico, que é o topo da pirâmide, quanto o nível médio, né, que é o nível tático, que é a metade da pirâmide, quanto o nível operacional, que é a base da pirâmide, todos eles deveriam ser informados sobre todos os indicadores, os financeiros, os externos, os operacionais e os de desenvolvimento. Ou seja, todo mundo dentro da organização tem que estar ciente de todos os indicadores. Por quê? Eu posso pensar da seguinte maneira: eu sou alguém que faz o atendimento aqui no balcão. A mim não interessa saber, por exemplo, se a minha organização dá prejuízo ou se ela dá lucro, ou se ela está indo bem ou se ela está indo mal. O que importa é se eu atendo quantas pessoas eu atendo por dia aqui no balcão. Isso seria uma visão bem tradicional. O que acontece é que o que você faz aqui no balcão reflete no resultado geral financeiro da organização. Pode ser que, se você souber o que está acontecendo, você vai ter um compromisso maior
com entregar resultados melhores. Pelo menos é isso que se imagina. Se você não sabe, né, o que está acontecendo, eu estou fazendo meu trabalho, como diz, eu fui contratado para fazer isso aqui, o resto não me interessa. Esse é um pensamento bem tradicional que se viu ao longo do tempo que ele não contribui para o atingimento da estratégia da organização. E aí o que acaba acontecendo é que pessoas não se sentem comprometidas com o resto. Eu faço o meu trabalho, se eu estiver fazendo o meu, o resto, né? Tem uma palavra feia para isso, mas não vou falar, resistir. E aí o que a gente encontra muitas vezes são organizações que fazem avaliação de desempenho ou medida de desempenho muito fracas, muito ruins, incompletas, né? Por quê? Porque elas não usam todos, não é balanceado, não é equilibrado o uso, ou seja, grande parte delas tem muitos indicadores operacionais e financeiros, mas poucos indicadores externos e poucos indicadores de desempenho. Então o composto das medidas usadas nos processos de serviço deveria ser mais equilibrado, como está essa aí. É que na verdade não costuma ser assim. Se costuma ter quase nada de desenvolvimento, quase nada de externo e muito avaliação, muito indicador financeiro e de desempenho, que são os dois aí da esquerda. Numa outra pesquisa também feita nos anos 90, mostrou que grande parte das organizações, elas trabalham, os gerentes, né, os diretores, eles trabalham, na maioria deles, com apenas duas das dimensões. Estão vendo aí a segunda coluna que tem a maior das colunas, ou seja, grande parte das empresas pesquisadas, cerca de 60% delas, trabalham, né, as pessoas pesquisadas, né, os trabalhadores pesquisados, os diretores executivos, eles trabalham com dois indicadores só, normalmente financeiro e operacional, enquanto que uma outra porcentagem desses gestores trabalha com um indicador só, né, não é tanto, é a primeira coluna da esquerda, mas poucos trabalham com três e menos ainda com quatro dimensões de indicadores, ou seja, aquele trabalho de avaliação equilibrada ou balanceada, ele ainda é muito raro, né? Porque seria muito interessante se essa quarta coluna aí, né, que são você trabalhar com as 4 dimensões de indicadores, fosse a mais alta. Mas não é, isso não é verdade. Os gerentes executivos continuam trabalhando com apenas 1 ou 2 dimensões de indicadores. Isso é uma pesquisa feita na Inglaterra, mas que reflete bastante o resultado que você encontraria aqui no Brasil e em outros países do mundo também. Aqui a gente tem as medidas, né, dos gerentes de operações e serviços, são exemplos, né, de medidas do que são esses indicadores. Então, quais são os típicos indicadores financeiros? O custo total, né, quanto custa essa organização, o custo por cliente ou por cidadão, né, que a gente atende ao longo do período, isso tem que estabelecer, o custo mensal, diário, horário, anual, né, estabelecer por trimestre, né. O custo do trabalho, que é o custo da folha de pagamento, o custo do processamento, a receita total, quanto de receita, se é que tem receita, né, quanto entra, a receita por cliente, o lucro operacional, o lucro por cliente, né, isso tudo são indicadores financeiros importantes. Os externos, né, do lado esquerdo, a participação de mercado, né, isso, nas empresas privadas isso é muito importante, né, o quanto que eu tenho da fatia, qual é o tamanho da fatia do mercado que eu tenho, para saber até quem tem mais do que eu e aonde, né, aonde que eu posso chegar. O índice de satisfação do cliente, a lealdade do cliente, o cliente que é fiel, que ele volta, né? As intenções de recompra, as taxas de retenção, ou seja, que eu não perco clientes, os novos clientes, quantos novos clientes entram por dia, número de reclamações, né? Isso no setor público é o mais importante, talvez, o número de pessoas que estão satisfeitas e insatisfeitas, né, com o serviço prestado, os tipos de reclamações, né, que algumas delas são meio mais importantes do que outras, né. Na parte de baixo, indicadores de desenvolvimento, o número de sugestões que são dadas internamente mesmo dos funcionários, você pode criar concursos, né, para as pessoas darem sugestões de melhorias, o número de melhorias que foram efetivamente aplicadas, né, e de preferência acompanhar para ver o resultado dessas melhorias, quais são os funcionários envolvidos nas equipes de melhoria, né, você criar células de qualidade, células de satisfação, de garantia, né, de satisfação
dos funcionários e dos clientes também. O turnover, né, o número de demissões e troca de pessoas ao longo do tempo. Em um ano, qual é a taxa de demissões e contratações da organização? Essa taxa deve ser mantida, logicamente, o mais baixo possível. O número de inovações no serviço, né, transformações que aconteceram ao longo do tempo, tudo isso tem a ver com o desenvolvimento. Além disso, aqueles outros que eu já citei, número de horas de capacitação, número de servidores ou de funcionários que estão com bolsa, né, estudando, fazendo, melhorando seu currículo. Os indicadores operacionais, lá direito, lá, disponibilidade de equipamento ou funcionários, tempo de espera, tempo de duração do processo, né, número de clientes por tipo, número de funcionários por processo, utilização das instalações, se está, né, no limite ou se está sobrando, se tem instalação ociosa, o número de defeitos, né, o número de retornos, de retrabalho, de refugo, né, um trabalho tem que ser feito 2 vezes, é o terrível, né? Então, isso tudo tem a ver com os indicadores, né? O número de pessoas na fila, o tempo para a pessoa ser atendida, né, num serviço, são indicadores operacionais importantes que nem todos estão aí. São só alguns exemplos de medidas para os gerentes de operações e serviços que a gente tem que trabalhar com elas para conseguir identificar, né, se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Aqui um dos conceitos importantes é que deve haver uma interligação entre esses indicadores. A interligação proporciona o uso do conhecimento sobre os relacionamentos entre as medidas operacionais, financeiras, externas e de desenvolvimento. Elas não podem estar simplesmente jogadas, né, essas medidas, esses indicadores, sem uma relação entre eles, porque normalmente existe uma relação forte entre esses indicadores, né? Se o seu operacional está mal, logicamente seu financeiro também vai começar a ir mal. Pode não estar mal no momento, mas lá na frente ele vai ficar mal. As suas medidas externas também, né? Se você não está medindo a satisfação do seu usuário, do seu cliente, uma hora a corda vai estourar, né? Porque se você está atendendo mal uma pessoa, né, mais uma pessoa por mês, mas de repente isso aumenta para 2, 3, 4, 5, 10 mil pessoas insatisfeitas com o seu serviço, né? Uma hora a corda estoura. Então, os indicadores têm que ser observados e existe uma interligação entre eles, né? Falta de desenvolvimento, falta de melhoria, capacitação, equipes, né, que estão há muito tempo sem fazer nenhuma melhoria, nenhuma capacitação, ninguém busca, né, se aprimorar, né? Então, ainda mais no mundo atual, impossível a gente não se adaptar, conhecer novas tecnologias, trazer novas ideias. Então, as organizações líderes de amanhã serão aquelas que entendem e exploram esses relacionamentos, ou seja, fazer uma profunda análise de todas essas relações que existem entre esses indicadores para aproveitar bem, né, já que você tem os indicadores, vamos aproveitar bastante esses indicadores para entregar os melhores resultados, que é você ter todos os indicadores no azul, né? Normalmente a gente usa as cores vermelho para quando as coisas não estão muito bem e os indicadores e azul quando tá bem. Então, inclusive existem algumas ferramentas visuais que você pode utilizar para pegar, você coloca os dados, esses indicadores todos no Excel e aí usa lá uma ferramenta, eu agora não me lembro o nome exatamente de uma, mas o Power BI da Microsoft, acho que tem isso, que são ferramentas que a gente chama de inteligência de negócios, BI, Business Intelligence, que elas geram gráficos com esses indicadores. Você coloca lá, eu estou assim, a minha meta era essa, se eu estou abaixo da meta, o meu gráfico fica vermelho naquele item, né? Se eu estou acima da meta, ou seja, minha meta era essa, eu ultrapassei a meta, ótimo, então vai ficar azulzinho. Então você pode ver um mapa colorido, né, com vários tons de vermelho mais escuro, mais claro, azul mais escuro, mais claro, dependendo do quanto você atingiu a meta ou não, se você ultrapassou a meta. Você consegue ter uma visão global da organização a partir de todos os seus indicadores, e aí graficamente fica muito mais fácil, porque te chama atenção imediatamente. Onde estiver mais vermelho, mais vivo, mais escuro, é onde eu tenho que mais prestar atenção. E aí nesse indicador você vai ter que entender a interligação. O que está levando? Porque muitas vezes o indicador ele não é um indicador de causa, ele é um indicador de efeito. Né? Principalmente os financeiros, né? Muitas vezes eles mostram o resultado de algo. Então, olha, nós estamos aqui com um prejuízo X, mas esse prejuízo, o prejuízo não é a causa. O prejuízo é um efeito. Né? O que me levou a esse prejuízo? Aí eu tenho que, através da interligação dos indicadores, identificar qual foi o elemento. Né? Eu estou com capacidade ociosa, eu não precisava ter
essa quantidade de equipamentos, de metros quadrados, de pessoas, para poder entregar o serviço que eu estou entregando. Então é isso que está acontecendo. Então eu vou avaliar os outros indicadores operacionais, de desenvolvimento, né, para poder entender o que me levou aquilo lá. E aí essas ferramentas gráficas ajudam você a identificar imediatamente. Tem umas até mais avançadas que usam até fractais, né, que são ferramentas de criação gráfica, geram desenhos, né, a partir dos números, né? E isso pode ser feito, como eu disse, no Excel, não precisa ser uma ferramenta de alto custo. Você usa o Excel como base para colocar todos os seus dados, né? E depois utiliza uma outra ferramenta para analisar esses dados. O próprio Excel dá para fazer isso, com certeza. O Excel é uma ferramenta poderosíssima. E aí a gente tem aqui, então, uma estrutura de mensuração de desempenho horizontalmente integrado. Então você não só tem os níveis hierárquicos, estratégico, tático e operacional, fazendo essa avaliação o tempo todo de todas as dimensões dos indicadores, financeiro, externo, operacional e de desenvolvimento, mas uma interligação em que faz com que todos esses indicadores tenham uma relação com o outro. Eu tenho que entender o que um indicador operacional afeta no financeiro, o que um indicador de desenvolvimento afeta no externo, por exemplo. São exemplos disso, mas todos eles. E aí você tem que ter essa análise dessa interligação entre as dimensões dos indicadores para você conseguir tomar uma decisão que realmente afete positivamente o resultado geral da organização. E lembrando sempre que absolutamente todos os indicadores, eles têm que estar relacionados com a estratégia da organização, que é aquilo que foi definido no planejamento estratégico, que está lá no topo, né, o setor, o nível estratégico da organização, definir um planejamento para onde a gente vai, como a gente vai, e aí esses indicadores têm que mostrar o quanto eu estou indo em relação àquela estratégia. Se você identificar, por exemplo, indicadores que não apontam para a estratégia, pode ser que esse indicador seja inútil. E como eu disse lá no primeiro slide, existe um custo para você fazer essa avaliação, essa mensuração de desempenho. Então, se você está medindo coisas que são inúteis, você provavelmente está jogando dinheiro fora. E sempre a gente tem que reavaliar, né, olhar os nossos indicadores, nosso painel de indicadores, identificar aqueles que são inúteis e descartar, jogar fora. Né? Pô, se eu estou gastando tempo e dinheiro para medir algo que não me leva à minha estratégia, aquilo onde eu quero chegar, é aquela história do medir a temperatura do motor, né? Isso pode ser importante, lógico, mas é menos importante do que medir a velocidade, do que medir a hora, né? De que medir a direção, se eu estou indo na direção certa. Tem outras coisas mais importantes para medir do que a temperatura do motor. Lógico que se o motor esquentar demais, o carro vai parar, mas esse não é o principal item que eu tenho que medir para saber se eu vou chegar em São Paulo às 3 horas da tarde. Existem muitos sistemas de indicadores, são colocados, são planejados na organização com o objetivo de aumentar a produtividade. Né? As organizações não deveriam fazer a avaliação de desempenho só para isso, mas algumas delas aproveitam, né, já que nós estamos aí trabalhando com indicadores para gestão, a gente pode também estabelecer alguns mecanismos de motivação através de recompensas. Isso é sempre perigoso, né? Fazer bem um sistema de recompensas, né, por metas atingidas é sempre um grande desafio. E no setor público mais ainda. Então há vários exemplos de programas que foram implantados, depois tiveram que ser retirados, porque há um monte de entraves, inclusive legais, algumas coisas você não pode fazer, né, por causa da questão da isonomia, das pessoas receberem salários iguais, por cargos iguais e tempo de serviço igual. Alguns cargos são definidos, né, as suas por estatuto, né, não é tão simples assim. Mas muitas organizações, inclusive públicas, têm conseguido fazer isso, que é a remuneração por produtividade. Ou seja, você obviamente fez um concurso com salário X para trabalhar aqui, você vai ganhar esse salário X. Mas se você tiver uma produtividade acima, você pode receber de acordo com a sua produtividade. Então, isso varia muito, tem lugares que é permitido, lugares que não é. Lógico que tem que ser feita uma avaliação legal sobre isso, mas sendo legal, algumas organizações adotam, né, essa
recompensa por desempenho, e isso é feito através da avaliação dos indicadores. Então, a fixação de metas é o elemento-chave para impulsionar a melhoria do desempenho. Então, se você quiser ver a avaliação de desempenho dentro daquela dimensão do desenvolvimento, uma delas é você trabalhar com essas recompensas. Muitas vezes a recompensa, quando a gente fala em recompensa, a primeira recompensa que a gente pensa é pecuniária, né? É aumentar o valor do pagamento das pessoas relacionado ou atrelado a alguma medida de desempenho. Mas existem outras formas de recompensa, existem hoje, né, tem formas de gamificação, né, de você transformar num jogo e as pessoas ganham pontos e tal, mas isso é um processo complexo, tá? Envolve coisas mais complexas do que simplesmente trabalhar com números e medidas e tal. Então é uma questão psicológica, sociológica, envolve outros elementos que são mais complexos do que eu posso tratar dentro dessa disciplina e que vocês teriam mais condições de entender isso dentro de uma abordagem mais interdisciplinar, trazendo a psicologia, recursos humanos e outros elementos para dentro dessa discussão. Bom, há 3 tipos, né, de metas ou benchmarks em relação aos quais o desempenho pode ser comparado. A interna, a externa e a absoluta. Então eu posso medir o desempenho, nós vamos ver depois o que é esse, o interno, o externo e o absoluto, vamos falar melhor sobre cada um deles. Mas o benchmark é um padrão, é um parâmetro. Então, por exemplo, você fazer o benchmarking, né, que é você buscar números que possam ser uma referência. Então, por exemplo, eu sei que eu preciso melhorar, né? Mas por que eu sei que eu preciso melhorar alguma coisa dentro da minha organização? Porque eu já fiz um benchmarking e eu já vi que outras organizações conseguem entregar um resultado melhor do que eu. Então, o benchmarking é eu procurar o que existe no mercado, de preferência o que é o padrão ou o que é o melhor, né? Nas empresas privadas, normalmente, eu entro num mercado, por exemplo, onde eu tenho uma pequena fatia do mercado. Qual vai ser o meu benchmark? Eu tenho que descobrir como é que trabalha o dono da maior fatia. Aquela empresa, aquela organização que atingiu o melhor resultado, ela se torna o meu benchmark. Então eu vou seguir, né, fazer com que meus indicadores atinjam os números daquela empresa que é o meu benchmark. Isso é um benchmark externo, né? Eu pego lá quanto é que eu entrei e comecei a fabricar material esportivo, né? Quem é líder de mercado? É a Adidas? É a Nike? Né? Então vou descobrir. Então, se eu quero ser a próxima Nike, eu tenho que ter os números da Nike, né? E aí eu vou ter que trabalhar com os meus indicadores na busca desse benchmark. Então, lógico que você deve estar falando assim, o idiota lá, acha que vai entrar no mercado e concorrer com a Nike, com a Adidas. Eu falei, o Nubank, quando entrou no mercado, ninguém acreditava que ele ia concorrer com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander, e hoje ele é uma grande ameaça para esses bancos super tradicionais que estavam aí há muitos anos. Então, a gente... por quê? Porque o Nubank trabalha, né, com indicadores, com a busca de benchmark. Ele não quer ser só o melhor Nubank no ano que vem em comparação do que o Nubank desse ano. É lógico que ele quer ser melhor do que esse ano, porque isso seria uma comparação interna, né? Aí esse ano tive tal desempenho, ano que vem eu quero ter desempenho melhor. Só um benchmark interno. Mas a busca deles é ser melhor do que os outros, né, padrões do mercado. Melhor do que Itaú, Bradesco, Santander, né? Bom, então, para vincular recompensas às metas, é necessário que as recompensas sejam vistas como suficientes para justificar o esforço adicional exigido, né, sejam diretamente relacionadas ao desempenho visado, aquilo que a pessoa já sabe fazer, não pode exigir mais do que ela sabe, ou então oferecer condições para ela melhorar, né, quem vai receber essa recompensa. Elas têm que ser percebidas como justas, né, então, olha, eu dei um esforço X, eu mereço uma recompensa X. Se você der uma recompensa menor do que aquele esforço, as pessoas não vão se interessar. E sejam acompanhadas de mecanismos de feedback apropriados, né, as pessoas têm que receber, olha, parabéns, você, né, atingiu o seu objetivo, a sua meta, acompanhados de pessoas, né, avaliando, acompanhando esse processo, né, de medir o desempenho, porque senão fica algo também solto, né, ou automático, ou perde sentido. Tem vários sistemas de recompensa que são abandonados no meio do caminho. E aí, os 3 tipos, né, de metas que eu comentei, nós temos aí as metas baseadas internamente, que são aí do lado esquerdo, são as baseadas no processo, né? Meu processo ele era ruim, agora eu melhorei, então atingi uma meta. É baseada em outros processos internamente também. Olha, eu tenho setores diferentes dentro da organização, esse aqui está indo bem, esse aqui está indo mal. Então eu posso colocar uma meta que esse setor tem que ter um resultado igual a esse outro setor. As baseadas externamente são aquelas baseadas em clientes. Eu vou buscar dados de fora.
né? O meu público, né, meu cliente, ele tinha 95% de satisfação de cada serviço que eu prestava. A minha meta é chegar a 97%, né? Então eu preciso avaliar constantemente, né, porque eu coloquei a meta de 97%, eu tenho que estar sempre avaliando essa nível de satisfação. Baseadas em concorrentes, que é o que eu disse, né? O nível de satisfação do nosso setor aqui é de 95%. Mas tem um outro setor, né, outro estado, outra estatal, outra organização, em que as pessoas estão 99% satisfeitas, né? Poxa, então nós precisamos, qual é? Existe possibilidade de a gente chegar a 99%? Sim, então vamos colocar a nossa meta baseada em concorrência. E é baseada nos melhores concorrentes, aquela que estão. Aquela empresa tem 100% de resultado positivo, né? Se ela consegue, nós temos que conseguir também. 100% não existe, né, gente? Mas, e as absolutas são exatamente isso, você colocar 100%. 100% é um número absoluto, mas comparado a quê? Comparado porque ele não pode dar errado, né? Imagine, por exemplo, já aconteceu, né, por exemplo, um erro de software que fez com que um radar, isso há muitos anos atrás, identificasse a Lua como um míssil inimigo e disparou um processo para lançar um míssil, né, isso foi dos Estados Unidos, para atingir a Lua, né? Então, isso aconteceu, é fato registrado, porque houve um erro de software. O cara que desenvolveu o software, ele não considerou que a Lua podia ser identificada como um inimigo, como uma ameaça. E aí botou para funcionar o software. No dia que a Lua passou lá no radar, ele falou: opa, vamos destruir a Lua porque ela é nosso inimigo. Então, por exemplo, erro de software, né, é uma meta que você, num caso como esse, de um sistema de controle de mísseis nucleares e tal, qual é a meta? É 100% de acerto, é 0% de erro, né? Eu não posso trabalhar com 3% de erro, né, porque é inadmissível que uma tragédia como essa acontecesse, né? Disparar um míssil nuclear sem justificativa, sem necessidade, né? Então existem algumas metas que são absolutas, né? A taxa de mortes no hospital. Eu posso trabalhar com uma taxa aceitável aí de 10% das pessoas que entram aqui, né? 90% saem vivos, 10% saem mortos. Não, a meta é 100% de vida. Lógico que a gente sabe que não vai, como eu disse, 100% não existe, né? E na maioria dos casos, em quase 100% dos casos, não existe 100% de acerto. Então o que acontece é que você tem uma meta absoluta, mesmo sabendo que você pode não atingi-la, não pode deixar de ser a meta. A meta é 100% de acerto, né? Porque eu não posso considerar aceitável uma taxa de erros, né? Qualquer taxa de erros. Então a gente vai ter alguns exemplos disso. Aqui a gente está vendo aí os tipos de metas usadas para impulsionar a melhoria, né? Então eu posso melhorar os meus processos internos e outros processos, os concorrentes externos, melhor concorrente externo, outros, né? E sem metas estabelecidas. Então existem vários tipos de meta, as mais usadas são os processos internos. Então, apesar ainda, né, as organizações, da mesma pesquisa, né, que foi feita, apresentada anteriormente, né, se percebeu lá nos anos 90, na Inglaterra, que grande parte dos indicadores eles serviam para você mensurar metas de processos internos. E que, na verdade, né, você, para promover a mudança, para promover a melhoria, você tem que fazer uma mudança nisso também, né, e colocar aí mais metas que estejam relacionadas com o nível externo, com os concorrentes, né, com o melhor concorrente, para você conseguir promover a melhoria. Se você não fizer isso, você vai continuar tendo pequenas alterações e não grandes transformações com melhoria significativa e substancial. O benchmarking, como eu falei lá atrás, né, é você estabelecer um padrão, né, e normalmente esse padrão é externo, mas existe o benchmarking interno também, é a mensuração de um processo ou de uma organização em relação a alguma meta, seja ela interna, né, o benchmark interno. Então, por exemplo, você tem setores que são padrão dentro da organização. Nossa, aquele setor, aquele departamento, ele entrega resultados excelentes. Ok, ótimo. Então, tá bom. Então vamos estabelecer isso como padrão. Todos os outros têm que entregar o mesmo resultado que aquele lá. Eu estabeleci um benchmark interno. Ou externo, aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Bom, qual é alguém que está melhor do que a gente? Ou quem é o melhor do mercado? E aí eu estabeleço esse benchmarking, eu fiz uma avaliação e agora a gente tem que buscar isso. Então a meta
é esse benchmarking externo. Eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser quem? Eu quero ser o melhor do mercado? Então tá bom, então eu tenho que me estabelecer como é que eu vou medir isso para ver se eu estou atingindo esse nível lá do melhor do mercado. Então, o benchmarking pode ajudar os gerentes a avaliar quão bem nós estamos desempenhando, se nós estamos atingindo igual, melhor ou pior do que os concorrentes ou do que outros setores da organização. Fixar metas de desempenho realísticas, porque eu posso colocar lá uma meta absurda e aí ninguém consegue atingir aquela meta e isso desestimula as pessoas. Então, se outras pessoas estão conseguindo atingir aquela meta, e isso eu vou fazer através do benchmarking, eu consigo estabelecer metas que são realísticas, porque se o outro consegue, eu também posso conseguir. Tendo as mesmas condições, obviamente. Descobrir novas ideias e práticas, porque fazendo benchmarking você vai não só descobrir os números dos outros, mas tem que tentar entender as práticas dos outros. O que os outros estão fazendo para atingir níveis superiores. E aí você implantar o que a gente chama de melhores práticas, trazer para dentro da organização as melhores práticas que existem no mercado. Hoje ficou cada dia mais fácil você trabalhar dessa forma por causa da liberdade de informação. No setor público, principalmente, hoje você é obrigado a disponibilizar as informações, disponibilizar dados abertos. Então, muitas vezes, até de país para país, é possível você avaliar números específicos sobre como é que, por exemplo, o Canadá lida com a segurança pública, como é que a Inglaterra lida com a saúde pública. E aí você tem esses benchmarking, porque você tem o número de pacientes atendidos por profissional, o custo por atendimento, tudo isso é público. E no setor privado nem tanto, mas mesmo assim é mais fácil hoje do que era no passado. Então é mais fácil você buscar as melhores práticas. Quem está fazendo certo? Tá, então vamos lá fazer parecido ou igual para a gente conseguir atingir os resultados de quem está fazendo certo. Estimular a criatividade e inovação do desempenho das pessoas e logicamente, impulsionar a melhoria, o Kaizen, melhoria contínua, em toda a organização. Quando a organização toda entende esses indicadores, olha, nós estamos assim, com esse resultado financeiro, por causa dos indicadores operacionais, por causa dos indicadores externos. As pessoas não percebem a gente como um serviço de qualidade, então isso vai afetar, nós vamos ter um resultado inferior a de outras organizações. E aí a gente tem também, para finalizar, dois slidezinhos mostrando que o que acontece muitas vezes no benchmarking de métricas é você ter os processos internos do lado esquerdo, os processos de benchmark, ou seja, é aquele que eu quero ser igual a ele, eu quero atingir aquele benchmark. E aí você compara as métricas, pega os números daquele processo de benchmarking, pega os seus números e aí você faz uma comparação e você vai ter lá os alvos constantemente revisados, aonde eu quero chegar para atingir aquele benchmark. Lembrando que aquele benchmark também muda ao longo do tempo, então eu tenho que estar constantemente avaliando os meus processos internos e o processo de benchmark, porque ele pode estar continuamente melhorando e aquele retrato que eu tirei dele no ano passado, hoje já não é mais verdade. Então, o tempo todo eu tenho que fazer essa avaliação. Por quê? Porque eu vou ter que comparar as práticas, porque lembre-se que eu falei agora há pouco, muitas vezes os indicadores eles mostram não o efeito, não a causa, eles mostram o efeito. Então, quando eu vou descobrir, eu comparei as métricas, nossa, o meu processo de benchmark está muito inferior, o meu processo interno está muito inferior ao processo de benchmarking que eu estou utilizando, tá? Isso é o efeito, alguma coisa eu fiz errado, mas o que foi que eu fiz errado? E aí entra as ideias, entram as ideias para a gente comparar as práticas, o que esse processo de benchmark faz que nós não estamos fazendo? O que eu posso mudar aqui para poder melhorar minha prática? E aí vem a criatividade e inovação, que pode ser incremental ou pode ser radical, simplesmente trocar tudo, vamos mudar o enfoque, vamos fazer uma mudança organizacional, fazer uma mudança de equipamento, mudança de visual, mudança de marca, pode ser uma série de transformações de marketing, de comunicação, que podem afetar positiva ou negativamente, logicamente, sempre há o risco, da inovação trazer resultados não esperados, não desejados, e isso finaliza nosso assunto aqui de mensuração de desempenho, atividade extremamente importante, relevante para as organizações, e que, se for muito bem feito, se for feito com cuidado e levado em consideração que não é algo que você faz e esquece,
a mensuração do desempenho e avaliação do desempenho, ela é constante, o tempo todo você tem que passar por acompanhamento, melhorias, implementação de melhorias no próprio processo de avaliação. Se isso for levado de maneira séria, né, e for levado com a importância devida, né, implantar um balanço, se você não sabe como começar, pega um livro do Norton e Kaplan, Balanced Scorecard, é um bom começo. Hoje tem coisa até melhor do que isso, né, porque eles são lá dos anos 90, mas eles começaram a colocar manuais práticos, né, de como é que eu faço o que a gente chama de dashboard. Né? O dashboard é o painel eletrônico, vamos dizer assim, que é onde você traz todos os indicadores para esse dashboard, e aí você tem a visão global da organização a partir desse painel que traz, hoje é possível, com tecnologia, com Excel, né, você trazer todos esses dados, colocar tudo isso numa tela só, e a partir dessa tela você entender o global, entender toda a organização a partir dos indicadores, das metas, do que está ruim, o que está bom e o que eu preciso fazer para mudar essa realidade, caso a realidade precise ser mudada. Esse é o nosso recado de hoje. Espero que tenha entendido e é isso aí. Até semana que vem.